Se você quiser deixar o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade, irmãos. Podeis assentar, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele: meu irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. E a você que vai para os seus assistir nesta hora, nós queremos saudar você e a sua família com a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, num culto de celebração ao Senhor, adoramos aqui ao nosso boníssimo Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero deixar um recadinho aqui para todos vocês. Nessa próxima quarta-feira, dia 25, anote aí você que está com caneta. Dia 25, quarta-feira, nós não teremos GC de consolidação na casa da irmã Cida. Amém, irmã? Porém, nós estaremos todos aqui da Igreja Aliança Eterna, lá na Igreja Batista Nova Esperança, aqui na Vila Branca, junto com o pastor Vicente. Amém? É aqui na Rua H, né? Aqui na própria Vila Branca. Então estaremos lá a partir de 7 horas da noite. Então toda a igreja aqui está convocada para estar lá conosco, para estarmos adorando ao Senhor num convite que nos foi dado em nome do Senhor. Amém? Então, quarta-feira, eu gostaria muito de encontrar com todos vocês lá, assim o Senhor nos permitir. Quinta-feira, grupo de crescimento de homens, GC de mulheres. Sexta-feira, tarde da oração. Próximo domingo, meus irmãos, já será culto de ceia. E teremos aqui pela manhã de consagração com a pastora Ceneira. Amém? Às 7h30 da manhã, ela estará aqui junto com todos, para estarmos aqui nos consagrando, orando e assim buscando de Deus para estarmos ceando mais à noite, assim o Senhor também nos permitir. Amém, queridos? Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos abrir o livro de Tito, no capítulo de número 2. Livro de Tito, capítulo de número 2. Você que está em casa nos assistindo nesta hora, nós queremos dizer para você que todas as terças e domingos nós temos aqui todos os nossos cultos, da qual você pode não só assistir, como também compartilhar para que outras pessoas ouçam o Evangelho de Deus e assim sejam sarados, curados, libertos, transformados e salvos pela palavra do Senhor. O livro de Tito, meus irmãos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, eu quero ler junto com os irmãos. Livro de Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Pode assentar em nome do Senhor. Nós começamos, meus irmãos, com a leitura desse texto, porque é muito importante estarmos da parte de Deus sendo exortados para que a gente possa ter em nós um linguajar da qual Deus se agrada. Amém, queridos? E o texto começa dizendo, não para outro ou não para outra, mas senão para nós. O texto começando dizendo assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E essa doutrina, meus irmãos, não é doutrina de homem, não tão quanto
uma doutrina congregacional de uma placa denominacional. Essa doutrina, ela é do Senhor. E quando a doutrina é de Deus, irmãos, primeiro, ela é perfeita. Segundo, ela não é pesada. E terceiro, ela não te exige aquilo que você não possa dar a ela. Portanto, quando o apóstolo está dizendo aqui sobre o que nós devemos falar, nós temos que dizer aquilo que está em concordância ao que a Bíblia diz que nós temos que dizer. Logo, eu quero dizer para vocês que cada um que está aqui é o que a Bíblia diz que você é. Cada um que está aqui tem o que a Bíblia diz que você tem. E cada um que aqui está pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Desde que tudo isso esteja numa conformidade a uma doutrina que é do Senhor. Quando essa doutrina ela é de Deus, nós temos uma liberdade no Senhor. E eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado aí: meu irmão, você tem uma liberdade em Deus. E liberdade para quê? Para ser o que você é, quando Deus estabeleceu o que você de fato é. Logo, eu também quero confirmar e afirmar para você: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Amém, queridos? Quem levanta a mão aí e confessa aí essa verdade: você é filho de Deus. Você é filha do Senhor. Você não é aquele qualquer e nem aquela que nasceu por uma circunstância. Todos nós nascemos para o cumprimento de propósito. Todos nós nascemos para algo que Deus tem muito maior em nós e através de nós. E com isso, nós aqui temos que entender que diante disso, nós temos que ter uma linguagem da qual Deus nela se alegra ao que a gente diz, ao que a gente fala, da forma como nós nos comunicamos uns com os outros. Por isso, seremos medidos não pelo grau de conhecimento, mas pela intimidade com o Senhor. Amém, queridos? E o que eu quero dizer com isso? Enquanto muitos andam na razoabilidade da palavra, Deus quer que a gente se mergulhe e aprofunde nesta palavra. E quanto mais aprofundados estivermos no Senhor, mais saberemos quem somos nele e mais ainda saberemos quem ele é em nós. Daí, podemos andar de cabeça erguida, porque é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos guarda. E é o Senhor que sabe tudo sobre nós. E com isso, meus irmãos, eu quero aqui ainda do capítulo de número 3, dar início aqui a uma leitura junto com vocês, para que a gente comece a falar sobre o trabalho do servo. Porque eu e você, nós também somos servos. Outrora filhos, outrora servos. Uma vez filho, sempre servo. Amém, queridos? Então, aí em Tito capítulo 3, o texto começa dizendo: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Aqui Deus está nos falando que nós temos que estar preparados para toda boa obra, sendo obedientes às potestades e aos principados, da qual sobre estes nós temos que nos sujeitar. Eu quero dizer que quando aqui o texto fala sobre principados e potestades, está falando sobre autoridades. Quem trabalha aqui em empresa, aqui, levante a mão. Tem alguém aqui que trabalha em empresa? Tem um chefe lá? Tem um líder lá? Tem um coordenador lá? Nós temos que estar debaixo ali de uma obediência ao que ele nos coloca nas nossas atividades. Não podemos ser crentes que dão mau testemunho, a começar com aqueles que nos lideram. Agora, você que é profissional liberal e que não tem um chefe, mas que tem um cliente,
esse cliente também deve ser tratado de tal maneira como é lícito ele ser tratado, porque se você hoje tem o privilégio de ter cliente, é porque o Senhor te abençoou para você poder ser um profissional liberal nessa área. Logo, você não é só um profissional liberal, você também é um empresário, você é um empreendedor. E assim, Deus fará com que muitas coisas aconteçam através de você, para que outros sigam o seu exemplo. E tudo que Deus quer é que nós sigamos o exemplo dele. E como é que tudo isso começa e aonde eu quero discorrer isso com cada um de vocês aqui nessa noite? Mais uma vez aí em Tito capítulo 3, e acompanhe comigo por favor. Admoesta-os que se sujeitem aos principados e às potestades, ou seja, às autoridades a qual nós estamos debaixo dela, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Por isso, meu irmão, a responsabilidade nossa em mostrar quem Deus é em nós é maior do que aqueles que não têm conhecimento nenhum de Deus na vida deles. Por isso, o meu, o seu, o nosso testemunho tem que mostrar a cada dia, não que você é melhor, mas é que Deus sempre faz o melhor em você. Por isso que essa igreja ela tem 3 pilares. Quem se lembra do primeiro? Ela é uma igreja de oração. E qual é o segundo? É uma igreja de testemunho. Como é que nós abrimos aqui o culto? O Edinaldo trouxe um testemunho acerca do seu sobrinho. Logo, testemunho edifica. Mas Deus quer edificar, não é só no testemunho, é na sua vida com o testemunho. Para que o nome dele a todo momento seja exaltado. Porque quando o nome do Senhor for exaltado, todos saberão quem é Deus através de vocês. Todos saberão quem é Deus através de nós. E todos vão querer esse Deus que eu e você tem. Porque hoje o mundo lá fora carece de um Deus que pode mudar a história dele. Portanto, nós que estamos aqui já não carecemos mais desse Deus. Por quê? Porque esse Deus manifestado em espírito já está dentro de nós. Assim, nós carregamos uma chama, e essa chama ela é acesa, que tem uma ordem do Senhor que nós não a apaguemos. E apagar com que maneira? Dando mau testemunho daquele que está vivo em nós. Deus está vivo aí dentro de você, meu irmão. Deus não está pregado na cruz e Deus também não está morto. Ele está vivo e Ele vive em você. Ele vive em nós. Portanto, somos vivificados todos os dias quando acordamos e vemos que ainda temos um fôlego de vida. Esse fôlego não é porque somos, é porque Ele ainda está em nós. Quando nós não mais tivermos esse fôlego de vida, sabe que aqui foi cumprido um propósito do Senhor e uma nova vida já está nos reservado, aonde uma grande morada já está pronta para cada um de nós. E eu quero com isso dizer que em outro tempo, acompanhe comigo aí no verso de número 3, porque nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências. Alguém sabe o que estava acontecendo semana passada em todo o Brasil? Carnaval. E o que é o carnaval? Uma festa totalmente da carne e vivida na carne. Uma festa onde os prazeres do mundo não estão só no mundo, mas na carne que habita nesse mundo. Portanto, quem pôde ver em alguns relatos, até mesmo trechos de internet, viram pessoas com outras pessoas e pessoas mal importando com outras, vivendo seus prazeres sem total conhecimento
daquele que é Deus, que tudo está vendo e tudo está registrando. Porque, irmão, na minha vida e na sua vida, não tem nada que fica fora das escrituras, do que os anjos estão anotando acerca de mim e acerca de você. Nada escapará de um livro que está sendo escrito, a minha história, a sua história, a nossa história, sobre o que nós somos, sobre o que Ele fez, o que Ele vai nos cobrar naquele grande dia, quando Ele nos chamar. Porque Deus vai nos chamar, irmãos. Cada um vai ser chamado pelo nome. Mas eu não quero aqui trazer nenhum medo para vocês. Eu quero trazer esperança para cada um de nós. No verso de número 8, a palavra diz: fiel é a palavra. Vamos lá? Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que é bom e proveitoso ao homem? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, primeiro, ela limpa. Segundo, ela nos liberta. Terceiro, ela nos salva. Em todo esse meio processo, ela pode inclusive nos curar. Enquanto alguns não serão curados, isso não tira a eficácia da palavra. Pelo contrário, talvez para alguns Deus não vai dar a cura, mas portanto Deus vai dar a salvação. E o que importa para nós é uma cura ou a salvação. Porque se Deus curar aquele que precisa e ele perder a salvação porque ele não vai querer compromisso nenhum com o Senhor, o que importou aquela cura? Portanto, independente do que Deus faça, sejamos gratos a Ele por aquilo que Ele já fez. Hoje pela manhã nós falamos isso na escola bíblica dominical. Deus já fez uma grande obra. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, não pereça, não sofra, mas tenha uma vida eterna. Então, se tem algo que Deus tinha que fazer, Ele fez. E se tem algo que Deus não vai fazer, é tudo de novo. Por isso, meus irmãos, vamos entender que nós temos que estar pautados sobre a palavra de Deus e os propósitos dessa palavra. Mais uma vez eu volto aí no capítulo 2 de Tito, no verso de número 8. Capítulo 2, verso de número 8. A linguagem sã e irrepreensível. A minha linguagem, a sua linguagem, a nossa linguagem, ela tem que ser o quê? Sã e irrepreensível. Porque quando agimos assim, nós teremos o nosso adversário envergonhado. O que está acontecendo nesses últimos tempos? O adversário, o nosso maior inimigo, está envergonhando os crentes. O diabo está envergonhando os que são de Deus. E como que ele está envergonhando? Porque os que são de Deus não estão atentando a uma sã doutrina. Não estão atentando a uma doutrina que é do Senhor, que não exige peso, mas exige obediência, exige reverência, exige temor, exige santidade, exige pureza, exige conversão contínua, exige arrependimento, exige liberação e manifestação do perdão, exige o amor ao próximo. Percebe, irmãos, que tudo que Deus nos dá como ferramenta para nos defender, nós estamos sendo atacados porque nós não estamos usando essa ferramenta da melhor maneira possível. Ou seja, estamos sendo vencidos por aquele que já está vencido por Cristo Jesus. E é por isso que aqui o apóstolo está dizendo, que para alguns até confunde o texto, Ivanilde, quando ele está dizendo, olha, admoeste, e eu estou no capítulo 3, admoeste os que sujeitem aos principados e potestades, alguém de cara vai pensar, peraí, potestade e principados é o maligno. Não, gente, isso é a autoridade constituída. Até o maligno é uma autoridade constituída. A única coisa que o maligno não tem é poder sobre o Deus que nós temos. A única coisa que ele não tem
tem é a força para vencer aquele que é vencedor, Jesus Cristo. Mas ele está vencendo aqueles que são de Deus. Porque os que são de Deus não estão tendo uma linguagem sã, não estão sendo irrepreensível, e o diabo, o adversário, está envergonhando. Por que os escândalos? Vergonha. Quem está gerando o escândalo? O diabo. Quem está sendo vítima do escândalo? O homem. O homem. E quando o homem sofre do escândalo, toda a igreja padece daquele escândalo. E quem triunfa sobre o escândalo? O adversário. E o que atrapalha com esse triunfo do adversário? Aqueles que ainda não conhecem, querer conhecer, aquele que conheceu e caiu por um escândalo, sendo envergonhado por aquele que é a maior vergonha dessa terra. Porque os anjos, outrora caídos, eles nunca mais se levantarão. Eles são eternamente caídos. E se tem anjos que foram caídos, tem crente que está caído. E não vão se levantar, porque não entenderam que a mente tem que ser aberta para poder estar em uma doutrina de Deus. Uma doutrina sã. Uma doutrina que não julga, mas uma doutrina que exorta. Uma doutrina que não fere, mas uma doutrina que sara. Uma doutrina que não machuca, mas uma doutrina que cura. Uma doutrina que não aponta o dedo, mas uma doutrina que estende a mão. Uma doutrina que era para cada um de nós, percebe o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Uma doutrina que era para nós estarmos curados, mas a gente ainda está trabalhando curados para curar. Ou seja, ainda tem muitos de nós doentes. E não estou falando de doença física, estou falando de doença espiritual. Doença às quais o inimigo foi lá e colocou algo que aquela pessoa está abatida. Seja uma palavra de injúria, seja uma palavra que detonou a esperança dela em Deus, seja a letra que mata quando proferiu aquilo que Deus não profere. E muitos doentes aí, e doentes por quê? Porque está deixando o adversário ludibriar, enganar com falso evangelho, da qual Deus não é neste evangelho. E eu quero chamar a atenção aqui de cada um de nós, que vale que tudo isso foi num outro tempo, capítulo 3 aí de Tito, verso 3, porque também nós éramos no outro tempo. Agora nós já não somos mais. Nós já não somos mais. Tudo que disseram que éramos, agora nós já não somos mais. Se alguém disser que algum de nós foi ladrão, defraudador, hoje nós não temos mais que aceitar que somos ou que fomos isso. Porque agora, meu irmão, nós falamos aqui nessa noite, nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Nós somos agora servos do Senhor. Então agora nós temos que servir a Deus. E nós vamos servir a Deus com alegria e com entendimento, sabendo que Ele é Deus, e a Ele apresentar-se com cântico. Eu estou falando de Salmo de número 100, que toda essa igreja já conhece. Olha o verso de número 5, por favor, aí de Tito, capítulo 3. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. E como Ele nos salvou? Pela lavagem da regeneração e da renovação. E de quem, meu irmão? Então fala para o irmão que está do seu lado: irmão, você já está renovado já. Para com essa inércia aí que você fica sentado dizendo: eu estou esperando o Senhor agir. Posiciona-se. Chegou a hora sua. Para com as desculpas e vai adiante aquele que já está com você. O Espírito Santo de Deus já te renovou. Não fique esperando confirmação quando já foi dado a regeneração. Nós aqui fomos regenerados, e alguns vão falar: nossa, o pastor dessa noite agora sentou o cajado. Não, meu irmão, não existe isso. O que exige é você entender que eu estou precisando me posicionar, porque Deus está me esperando para poder me usar. Porque todo mundo só diz: eis-me aqui. Mas na hora de usar, cada um coloca as suas desculpas.
coloca os seus empecilhos, coloca as suas condições, coloca as suas limitações. E limitações para quê, irmão? Para ser usado. Não é limitações ao que acontece, porque coisas na nossa vida podem acontecer. Exemplo disso foi o pastor Zé Neves. Hoje era para ele estar aqui, era para ele estar ministrando. No entanto, ele me ligou e falou: olha, acabou de chegar a visita. E eu disse para ele: cuida das suas visitas, faça aí a obra do Senhor, sendo do Senhor com essas visitas. Isso é uma coisa. A outra coisa é Deus querer nos usar, aguardando o nosso posicionamento, e a gente está dando a todo tempo desculpa. Vamos parar com as desculpas. Vamos parar com aqueles momentos de falar: olha, não estou preparado ainda, não chegou minha hora, não é minha vez. Vamos ler de novo, meus irmãos, o que está escrito aí em capítulo 3, verso de número 1. Capítulo 3, é de título, versículo de número 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades. De que maneira? Que lhes obedeçam e o que mais? Que estejam preparados para toda boa. Eu quero nessa noite perguntar a você: quem está aqui preparado para toda boa obra de Deus? Levante a mão. E quem não está preparado, por favor, levante a mão. Eu quero saber. Quem não está preparado aqui, levante a mão. Porque se você não estiver preparado, nós queremos te ajudar a estar preparado. Nós aqui não vamos te empurrar, meu irmão, mas nós vamos te direcionar, meu irmão. Nós vamos te admoestar, meu irmão. Nós vamos te corrigir, meu irmão. Nós vamos te exortar, meu irmão. E quando você estiver sendo admoestado, corrigido, amém? Glória a Deus. Admoestado, corrigido e exortado, não saia dizendo que você está sendo pressionado. Não saia falando ao outro que parece que estão te jogando na cova dos leões, porque não é isso. Deus quer de nós que sejamos aperfeiçoados na palavra, porque a cada um Ele já deu um chamado vocacional, e a cada um Ele já estabeleceu os dons. E eu tenho certeza que cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um dom, e seremos cobrados por esse dom não estar sendo exercido. Seremos cobrados pelo nosso não posicionamento ao chamado que Deus nos colocou, nos deu. Aqueles que não conhecem, o Espírito Santo vai revelar. Mas aqueles que já conhecem, por favor, desenterra o que você enterrou e coloque na obra do Senhor o seu trabalho com as suas mãos, porque grande será o seu galardão. Grande será o nosso galardão. Eu quero de novo aqui, no verso de número 5, aí do capítulo 3, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Então, meu irmão, eu quero dizer que você foi limpo por uma lavagem de regeneração por Cristo Jesus e da renovação do Espírito Santo. Então, você que está aqui nessa noite, e você que me escuta em casa, o Espírito Santo já te renovou. Você já não é mais aquele que não é crente. Agora você é crente. Crente. Mas pastor, o que é ser crente? É aquele que crê. O que é ser crente? É aquele que crê. Mas crê em quem? Aí está pegando, meu irmão. Se na altura do campeonato você não souber que é crente, porque você não sabe em quem você crê, aí você está precisando de escola bíblica dominical, GC de mulheres, GC de homens e uma boa varada do Senhor para poder ficar bem esperto. Aleluia. Amém, queridos? Precisamos saber da nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Eu sou servo de Deus, filhos de Deus, regenerados por uma renovação do Espírito Santo. Eu nada era, eu nada tinha, eu nada valia. Mas aquele que vale, ele me comprou por um alto preço. Logo, eu sou inegociável. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu sou inegociável. Inegociável.
Olha o verso de número 4. Olha o verso de número 4. Você pode dizer, você é inegociável. Inegociável. Eu quero trocar você por um cargo na igreja. Não, pega o cargo e dê a quem é de direito. A mim cabe ouvir do Senhor o que Ele tem para mim. Bem? Te coloco na melhor posição da igreja se você me der o melhor dízimo. Não, meu irmão, o dízimo para mim pouco importa. O que importa é os propósitos de Deus para se cumprir independente do dízimo. E por que é que eu falo isso? Para que ninguém seja enganado. Para que ninguém seja ludibriado. Porque o Evangelho do Senhor, alguém já foi aqui na 25 de março? Já. Alguém já foi aqui na Feira Hippie de Belo Horizonte? Já. Alguém já foi no mercado aqui, seja desse daqui de Santos Dumont ou lá no centro? Quando você pega lá um pacote de repolho, um pacote de tomate, alguém chega e dá um preço. Quando você vai na outra banca, o outro dá outro preço. Percebe que na maioria das vezes o preço nunca é o mesmo? Sempre tem alguém que quer tirar proveito. Meu irmão, você não é esse objeto de alguém tirar proveito de você. Por isso, não se venda por uma ilusão daquilo que é um engano, que muitos estão enganando a outros. Você tem que ter a sua posição e o seu posicionamento de que você é inegociável. O que vale para Deus não é o que você tem. O que vale para Deus é o que Ele é aí dentro de você. Por isso, você tem valor. E o seu valor foi comprado por preço de sangue. E o melhor ainda, meu irmão, sabe de quem que você é? Sabe de quem nós somos? Daquele que é dono. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu sou daquele que é dono do ouro e da prata. Do ouro e da prata. Do ouro e da prata. Em 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 3. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo de número 3. Timóteo, está aí pertinho de Tito. 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 3. Se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, olha o verso de número 4, é soberbo e nada sabe. Se alguém ensina uma outra doutrina que não está em conformidade à palavra, é soberbo e nada sabe. Ou seja, diz do que não é e fala do que não tem. Logo, promete o que Deus não vai cumprir. Nós temos que viver uma direção espiritual aonde por quem nós nos entregamos é aquele que já nos escolheu há muito tempo. Quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida já era de Deus há muito tempo. Só não conhecíamos. Agora, como passamos a conhecer, Ele nos deu o direito de ser filho. E se nós somos filhos, quem é Deus agora? Pai. E se Deus é Pai, o Pai ama. Amém, queridos? Amém. Mas se o Pai ama, o Pai também o corrige. E Deus aqui quer trazer correção para a sua vida. E nessa correção ele está dizendo o seguinte: é soberbo e nada sabe aquele que ensina outra doutrina e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Verso 4: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas. Pode ter crente invejoso? Não poderia, mas tem. Deveria ter crente com ciúme? Não, mas tem. E quem são esses? Nada sabe
da doutrina do Senhor. É levado por vento de outras doutrinas, aonde usa de maldição o que Deus quer trazer de bênção. Na minha, na sua e na nossa vida, Deus quer trazer bênção, meu irmão. Tem bênçãos aí liberadas para cada um de nós. Tem bênção do Senhor já estendida, liberada, só aguardando o meu, o seu e o nosso posicionamento. Tem bênçãos do Senhor que está à disposição para chegar até nós. Nós estamos correndo atrás de bênção, cansando, achando que vamos chegar até ela. E na verdade, são as bênçãos que tem que correr atrás de nós para nos alcançar. E o que está havendo? Crentes cansados. O que foi? Estou correndo atrás da bênção e conseguiu? Não. E o que eu tenho que fazer? Campanha. E o que mais? Jejum. Nunca vai conseguir. Nunca vai chegar. Porque, irmãos, não é nós que temos que correr atrás das bênçãos. São as bênçãos que tem que correr atrás de nós. São elas que tem que falar: ei, para! E quando você olhar, para quê? Eu preciso te abençoar. Eu preciso ser sua. Porque, irmão, quando a bênção chegar, ela é sua. Levante a mão e segura ela aí. Quando a bênção do Senhor chegar, ela é sua. Toma posse dessa bênção e viva intensamente essa bênção. Porque quem te deu foi fiel para cumprir. Mas quem te entregou está aguardando a sua infidelidade até agora para ser fiel a Ele, servir. Então vamos servir ao Senhor. Não vamos ser infiéis, servindo só quando queremos. Vamos servir independente do que vamos querer. Por quê? Porque mesmo que eu queira, Ele pode não me dar. Mas tudo que eu necessito, Ele tem para poder me dar. Nós necessitamos da presença doce e maravilhosa da graça de Deus. Amém? Então aqui, acompanhe comigo, aí 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 13. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Olha a instrução de Deus no final: aparta-te dos tais. Sabe aquelas pessoas que vão chegar até você para tirar de você? Afaste-se delas. Sabe aquelas pessoas que vai chegar até você, dizer que é crente igual você, chegar perto de você, querer a bênção que Deus está te dando? Afaste-se delas. Sabe aquelas pessoas que vão chegar dizendo que é, dizendo que tem o mesmo Deus, dizendo que está no mesmo Espírito, mas invejando do que Deus está te dando, blasfemando de você porque você está conquistando, falando mal de você porque você está perseverando? Afaste-se delas. Não fique com essas pessoas. Não abra a porta da casa de vocês para essas pessoas. Elas vão querer a ruína de vocês. Elas vão zombar de nós. Elas vão caçoar da gente. Elas vão nos envergonhar. Elas vão trazer de nós falso juízo, da qual não tem sobre nós nenhum juízo. Elas vão levar o que Deus está nos dando e dar a outro através de fofoca. Afasta-se delas. Olha o verso de número 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Contentamento. O que é a piedade? Você poder ajudar sem nada em troca. Você colocar-se no lugar do outro, sabendo que alguém se colocaria também no seu lugar. E tudo com contentamento, sabendo que o momento que você está passando, ele pode ser amplamente mudado quando você estiver posicionado. Deus está chamando o posicionamento de você, igreja.
Deus está querendo o posicionamento dessa igreja. Deus está querendo saber até que ponto nós vamos estar preparados para toda boa obra. Deus quer ver de nós as nossas ações fora daqui. Deus quer saber se nós somos dele quando a gente vive por ele, suportando as calúnias, mas resistindo na promessa. Deus quer saber se estamos nele, mesmo que separam de nós e afastem de nós, mas a gente está firme no Senhor e o Senhor enviará outros para estar conosco. Porque, meu irmão, aonde tudo começa? Dentro da nossa casa. É lá que haverá a grande separação. É lá que muitos não estarão como você imagina que estariam. Mas é aqui, em uma congregação, que enquanto o seu irmão de sangue não é, Deus te dá um novo irmão em Cristo. E quando nós temos um irmão em Cristo, nós não temos só um irmão, nós também temos um amigo. E a amizade é tesouro. Eu louvo a Deus porque eu tenho amizade. E eles estavam aqui, eles louvaram aqui. O Gustavo, que está aqui, que todos sabem, é amigo. Eu sempre falo por onde eu passo. Eu tenho um amigo que vale um tesouro que é inegociável. A minha amizade com ele e a dele para comigo são inegociáveis. Logo, estou aberto a ele me exortar, estou aberto a ele me corrigir e estou aberto a ele me repreender, desde que ele queira que eu esteja na doutrina sã e seja irrepreensível pela palavra que é fiel, a fim de que eu esteja posicionado para estar pronto para uma boa obra. A recíproca é a mesma. No entanto, nas minhas diferenças com ele, nós somamos para estar junto com Deus. Nas diferenças de vocês, nós temos que somar para estar junto com Deus. Porque todos nós aqui temos diferenças. Nem todo mundo está na mesma velocidade. Nem todo mundo está na mesma visão. Nem todo mundo está na mesma direção. Nem todo mundo está no mesmo amor. Nem todo mundo está na mesma unidade. Nem todo mundo está na mesma comunhão. Nem todo mundo está no mesmo relacionamento saudável. Nem todo mundo está no mesmo pilar. Nem todo mundo está na mesma irmandade em Cristo. Mas isso não nos faz ser diferentes. Nós temos que estar posicionados para toda boa obra, porque o Senhor vai nos usar quando a gente diz: eis-me aqui. E se você está aqui, é porque um dia você disse: eis-me aqui. Um dia eu e você levantamos as nossas mãos e disse: eu quero esse Jesus, eu vou confessar esse Jesus, eu vou batizar por esse Jesus, eu vou morrer por esse Jesus, porque esse Jesus vai me fazer nascer de novo. E eu estou falando aqui para quem nasceu de novo. Eu estou pregando aqui para aqueles que nasceram de novo. Eu não estou pregando aqui para aqueles que estão mortos. Eu estou pregando para aqueles que estão vivos. E quem está vivo aqui, meu irmão, levanta aí, aplauda ao Senhor Jesus. Você está vivo. Aplauda Ele. Como eu disse lá no verso de número 5, contenda de homens, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. O que ele está dizendo? Aparta-te dos tais. Quem está comigo aí? Olha o verso de número 11. Mas tu, ó homem de Deus, eu quero aqui trazer também as mulheres de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, o que ele está dizendo? Foge dessas coisas e segue a justiça. E o que mais? A piedade. E o que mais? A fé. E o que mais? O amor. E o que mais? A paciência. E o mais necessário? A mansidão. Gente, crente estressado não é o crente que revela Jesus manso. Temos estresse? Temos. Passamos por estresse? Sim. Vamos viver de estresse? Não devemos. Tem momentos que ficamos nervosos? Sim. Há momentos que nos deixam nervosos? Sim. Vamos viver nervosos? Não devemos. Iramos por qualquer motivo? Sim. Às vezes vem algo que nos faz sair daquela posição e logo desperta a ira? Sim. Vamos viver irados? Não. Mas por que tem crente
irado, estressado, nervoso, e mais do que isso, rebelde, ignorante, bruto e arrogante. Não deveria, mas tem. Tem ou não tem? Tem. E o que a palavra está dizendo no verso 11? Mas tu, ó homem de Deus, o que acontece? Foge. Foge. Foge dessas coisas. Foge dessa situação. Foge desse comportamento. Porque você pode, numa hora, cair na falácia de dizer algo que Deus não vai se agradar. Aqui o texto está dizendo: tenha amor, tenha paciência e tenha mansidão. Verso de número 12: milita a boa milícia da fé. O que é militar, gente? É encorajar, estar posicionado, é todos unidos por uma só causa. O que é militante? Alguém sabe quando alguém faz aí manifestação? Alguém já viu pessoas fazendo manifestação? Reúne todo mundo, não é isso? E diante de todo mundo, alguém vem lá, que é o ativista, e começa a falar. E tudo que ele fala, todo mundo concorda. E tudo que ele manda dizer, todo mundo vai lá e coloca para dizer, não é isso? Esse é o ativista. E em meio ao ativismo, tem aqui toda a sua militância que comungam de um único objetivo. Aqui, Deus está falando para a gente também ser militante, mas militante do evangelho dele. Eu não posso falar do evangelho e alguém dizer assim: ah, Deus, não é bem assim não, eu não acho que tem que ser assim não. Já não é militante. Militante é aquele que vai em causa, que vai pela causa, que defende a causa, que resiste à causa, que permanece pela causa, que sofre pela causa, que perdoa por causa. E que causa é essa? Do evangelho. É aquele que vai dizer assim: olha, mesmo que todos me abandonem, eu vou ficar por causa desse evangelho. Mesmo que todos não queiram mais a minha amizade, eu vou continuar unânime com esse evangelho. Eu sou militante desse evangelho. Eu quero uma militância junto comigo. Às vezes, meu irmão, quando a gente chama para estar, poucos vêm. Por quê? Não é militante como nós. Não estão na mesma visão que nós. Alguém quer ser militante aqui? Quarta-feira eu espero vocês lá. É lá que eu vou. Lá na Igreja Batista, Novos Crianças. Se eu chegar lá e não ver nenhum rostinho, eu quero saber se você está comigo ou não na militância. Amém? Só vou aceitar justificativa por morte. Sequestro relâmpago. Arrebatamento de Jesus pela vida dele. Ou no estado de CTI, onde o médico falou: agora já tem que desligar. E eu falo: calma, a última palavra do Senhor. Cadê os militantes aqui dessa igreja? Cadê aqueles que vão militar junto conosco? Olha o verso 12: milita a boa milícia da fé. Gente, quando os policiais falam da milícia, eles falam assim: ó, os miliciantes têm um crime organizado. Quando fala do crente, fala os crentes são desorganizados. Os crentes dão mau testemunho. Os crentes não honram com a palavra que é dada. Os crentes oram em favor da justiça, mas agem com injustiça. Os crentes dão péssimo exemplo. Os crentes são mau caráter. Os crentes são caloteiros. Crentes mentirosos. Crentes que dão vexame. Crentes que quando chega aqui dá paz do Senhor, mas quando sai lá fora, meu Deus, toda hora ele manda repetir isso. Crentes que não saúdam com um beijo hóspede. Crentes que não se abraçam. Crentes que não se falam, só se falam se alguém mandar. Crentes que não se importam com o outro quando não vem no culto e não mandam uma mensagem para saber como ele está. Crentes que não oram porque teve uma rança lá no passado e tem ranço dele agora no presente.
não amadurecem, crentes que já estão podres do pecado, crentes que não têm o cheiro agradável do Senhor, mas está fedendo as narinas do Senhor. Cadê a militância? É essa militância que Deus está cobrando aqui de nós. Olha, milita a boa milícia. Toma posse da vida eterna. Eu quero fazer o quê? Eu quero tomar posse da vida alheia, fofocando, inventando intriga, trazendo contenda, fofoquinha paralela aqui dentro do templo. Milícia que milita a boa milícia. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado. Ele nunca foi chamado. Ela nunca foi chamada. Deus não tem nada na vida dela, não. Olha a posição que ela está. Ele é enrolado, ela é enrolada, ele não se ajeita. Crente julgando que o juiz não julga. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Crente que não dá confissão de bom testemunho às boas testemunhas. Crente que só diz eu, mas nunca se engaja para o nosso. Crente que diz que vem, mas depois dá uma desculpa para não vir. Crentes que ao invés de somar, traz sempre o peso da divisão. Crentes que deveriam agregar, mas estão sempre subtraindo. Ali eu já não volto mais. Aquela palavra falou diretamente comigo e ele me machucou. Não, meu irmão. A palavra do Senhor, ela não nos machuca, ela apenas nos constrange. Porque Deus quer o posicionamento da sua igreja. E para quem eu estou pregando aqui nessa noite? Para a igreja de Jesus. Vocês não são ovelhas de um pastor apenas. Vocês estão sendo pastoreados por esse pastor. Mas o seu, o meu, o nosso pastor, ele quer que nós estejamos todos no mesmo aprisco. Mas a gente muitas vezes fala, não, com aquele eu não vou estar, com aquele eu não vou estar. E com aquele, Deus me livre, Deus me defende. Sangue de Jesus tem poder. Não, meu irmão, é com ele mesmo. É com aquele, com aquela que é limbaruda, e você tem que silenciar a boca dela com o seu testemunho. É aquele que quando dizer, tem um bafão para você, e você fala, eu tenho uma oração para você. Amém. É aquele que vai contar, nossa, eu tenho uma bombaça para te contar. Você vai falar, eu tenho uma profecia para te entregar. Vamos nos juntar. Olha o verso de número 14. Aliás, o 13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, o que ele fez? Deu o testemunho de boa confissão. Meu, seu, nosso testemunho tem que ser de boa confissão. E é aqui que eu quero encerrar. O meu, o seu, o nosso testemunho tem que ser de boa confissão. Essa boa confissão de Jesus foi quando perguntaram quem ele era, o que era ele, e ele respondeu de uma única e somente expressão: se os meus estivessem aqui, eles não permitiriam que eu fosse entregue. No entanto, tem muitos de nós entregando a gente para o mundo, levando o que já passou, trazendo para o mundo um mau testemunho que a gente já não tem. Fiquemos calados, mantemos o silêncio, porque enquanto estamos silenciando, Deus está operando. Vamos parar de falar e vamos ter cautela de falar, para que quando estivermos em silêncio, não é porque você está consentindo, é porque Deus está trabalhando naquele coração para fazer você saber que o Senhor é contigo. Fica de pé. Quarta-feira, lá na Igreja Batista Nova Esperança, com o pastor Vicente, aqui na Vila Branca, no H, a partir das 7 horas da noite. Quem chegar lá primeiro, espera os demais. Amém? Quinta-feira, GC de homens e de mulheres. Sexta-feira, tarde da oração.
Domingo, manhã de consagração às 7h30 e à noite, culto de celebração com a ceia do Senhor. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com essa igreja. E ela diz: amém. Cumprimenta aí o seu irmão. Vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e guarde.